pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, bem no estilo vlog assim, como que eu vou fazer o meu bolo de aniversário. Agora em maio eu fiz aniversário, comenta aqui embaixo quantos anos que eu fiz. E eu decidi fazer meu próprio bolo de aniversário. É um vídeo um pouco diferente aqui no canal, porque geralmente eu não trago vídeos de receita. Mas eu perguntei pra vocês lá no Instagram se eu deveria gravar ou não e vocês votaram muito no gravar. Então tá aqui o vídeo. Eu espero que vocês gostem, que aproveitem e que façam aí na casa de vocês, pelo menos a nega maluca, que é uma delícia. Eu vou começar pela massa da nega maluca. Eu vou fazer duas receitas, porque eu quero fazer o bolo recheado. Eu ainda não sei com quantas camadas que eu vou fazer, porque vai depender se os dois bolos vão dar certo ou não. Então rezem aí por mim e vamos lá começar. Eu vou começar com o chocolate em pó. Eu uso o Nescau, porque eu gosto que a massa fica bem pretinha. Então vai uma xícara de Nescau. 2 xícaras de açúcar. Aqui o açúcar já tá medido, tá? Já tem 2 xícaras. Vou mexer pra misturar os dois aqui. Fazer uma misturinha de açúcar com Nescau. Agora eu vou misturar aqui 1 xícara de óleo. E agora eu vou misturar 3 ovos. Os ovos eu vou quebrar num bol separado e colocar aqui dentro um por um, porque se o ovo tiver estragado, não vai estragar a minha massa. Misturei um pouquinho, agora eu vou juntar 350 ml de água morna. Vou colocando aos poucos, porque talvez não precise de tudo isso de água. Então, se a massa ficar muito líquida, eu não misturo tudo. E agora eu vou misturar mais um pouco da água. Eu vou deixar assim, eu não coloquei tudo de água, tá? Eu devo ter colocado uns 100 ml a menos. Então, bota aí 250 ml de água. E aí, eu vou misturar a farinha. Se eu ver que a massa ficou muito dura, daí eu boto um pouquinho mais de água pra amolecer. Agora eu vou colocar 3 xícaras de farinha peneirada, tá? Eu vou peneirar pro bolo ficar mais fofinho e também não ficar nada empelotadinho. Aqui já tem 3 xícaras no bolzinho que eu separei. Então, eu só vou peneirando e misturando um pouquinho de cada vez, até incorporar tudo. Se a massa ficar muito pesada, eu boto mais um pouquinho de água, tá? Aquele restinho de água que sobrou. Mais um pouquinho de farinha e assim vai até misturar tudo. Haja braço pra misturar na mão. Você pode fazer na batedeira também. Mas eu sempre faço nega maluca na mão, então, pra mim, indiferente. Ó, aqui eu já sinto que a massa vai ficar um pouco pesada, então eu já vou botar mais um pouquinho de água também. Ela vai voltar a ficar um pouco mais líquida. Não faz mal, porque os 350 ml é pra você usar na receita total. Eu só tinha colocado 250 ml de água. E agora eu vou adicionando os outros 100 ml. Mais farinha. E um pouquinho mais de água. Agora eu já botei toda a farinha, então eu vou ver se eu vou precisar colocar o resto da água ou eu não vou precisar. Coloquei um pouquinho mais, sobrou um pouquinho. Vou aproveitar e vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. O sal, ele realça o sabor do chocolate. Desculpa se o enquadramento não estiver bom, se eu estiver fugindo aí da câmera. Mas é que, né? Nunca gravei vídeo de receita, tô gravando pra vocês em tempo real, não quero me atrasar por causa da gravação. Eu não vou colocar mais água não, porque eu percebi que a massa já tá bem bonita. E se eu colocar mais água vai ficar muito líquida. E agora eu vou acrescentar uma colher bem cheia de fermento. O fermento, gente, eu só vou colocar e mexer, incorporar na massa. Eu não vou ficar mexendo muito,
pra ele fazer o efeito lá dentro do forno. Eu já untei a minha forma com óleo e cacau em pó. Como eu vou desenformar o bolo, eu quero que ele fique bem pretinho. Se você não vai desenformar, é só colocar trigo, também dá certo. Eu sempre coloquei trigo. E vou despejar a massa na assadeira. Tá bonita? Agora é só levar ao forno e rezar pra ele crescer e ficar bem bonito. Enquanto esse aqui assa, eu vou fazer a segunda massa pra esperar assar também. Eu tenho só uma assadeira, então eu vou esperar assar, desenformar pra mim poder assar o segundo bolo. Minha segunda massa já tá aqui pronta, só que eu não vou misturar o fermento ainda, porque eu só coloco o fermento na hora que eu vou colocar no forno. Como eu dependo da forma que tá lá, com o bolo no forno, eu vou esperar aquele assar, desenformar, e daí na hora que eu for pôr na forma pra assar, eu vou misturar o fermento, tá? Então, duas massas, ok. Enquanto os bolos estão assando, eu vou começar o recheio do bolo. Vai ser um brigadeiro branco com uma consistência mais de colher, pra poder ficar gostoso, pra quando cortar o bolo com um garfo, ele ficar um creminho. Então, eu vou fazer um brigadeiro mais molinho, assim. Vou colocar uma lata de leite condensado, mas vão duas latas. Então, tô colocando a primeira lata, botando a segunda lata de leite condensado. Olha, gente, tem tudo pra dar certo. Só ingrediente bom. A caca também tá na montagem, né? Se montar errado, se desmontar, se despencar, também é um risco, entendeu? Que se corre. Agora eu vou colocar 2 barras de chocolate branco. Eu escolhi o Laca, que é o mais gostoso, né? De chocolate branco. E como todo brigadeiro, precisa de 1 colher de manteiga ou margarina. Eu não coloco muita manteiga porque eu acho que dá um gosto a mais, principalmente se você usar margarina. Vou misturar um pouquinho e vou levar ao fogo. Fogo baixo e mexendo sempre, porque como o chocolate branco ele queima muito rápido, tem que ficar prestando bem atenção. Como eu disse pra vocês, foguinho baixo. Na verdade, médio, né? Médio pra baixo. O chocolate vai derreter todinho e aí o leite condensado vai começar a ferver. Se você parar de mexer, o creme vai empelotar e daí vai encher de pelotinha no recheio. Por isso que não pode parar de mexer. Se você precisar fazer alguma coisa enquanto tá cozinhando, tira do fogo e depois volta pro fogo de novo. Mas não, em hipótese alguma, pare de mexer. Eu quero a consistência de um brigadeiro mole. Então a colher já começa a separar, ó, as duas partes. Então eu já vou desligar, porque depois disso o brigadeiro fica em ponto de enrolar. Aí fica muito duro. Se você for cortar o bolo, não vai dar certo, né? Então esse já é o ponto. Ainda mais porque eu vou misturar depois ainda o creme de leite e vai ficar mais um creminho. Esse é o ponto, ó. Tá? Parece o fundo da panela, mas ainda tá em ponto de colher, não tá em ponto de enrolar. Ó, eu vou transferir a panela para um outro recipiente. Vou colocar o plástico filme em contato, bem próximo, para não criar aquela película por cima na geladeira. Eu também não vou misturar o creme de leite, eu vou misturar o creme de leite só quando eu for montar, para ele ficar bem líquidozinho o creme mesmo. Isso aqui ficou com uma cara boa. Ó, você coloca o plástico filme e aperta lá no creme, ó, pra ficar em contato mesmo com o creme. Então vamos começar a montagem desse bolo. Estou com outra roupa, mas não é outro dia, é o mesmo dia. Eu só troquei de roupa porque eu deixei os bolos assando de manhã e fui trabalhar à tarde, agora já é de noite, eu voltei pra montar o bolo. Aqueles anos e anos assistindo o canal da Dani Nossi, hoje eu vou colocar todas as técnicas que eu aprendi em prática. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu vou tentar e vou dar o meu melhor. Eu vou montar as camadas do bolo na forma de fundo falso, de fundo removível, pra ele ficar com a borda, as laterais bem bonitinha, bem redondinho. Eu espero muito que dê certo. A Dani, ela coloca um acetato na volta da forma, mas eu não tenho. Então eu vou montar sem e vamos ver o que vai dar. Vai dar bom, eu acho que vai dar bom. Vamos começar a montagem desse bolo porque eu tô ansiosa. Eu vou começar então primeiro cortando o topo dos bolos, porque o bolo ficou com esse topinho redondinho. Eu vou deixar o mais retinho que eu conseguir, pra mim ter uma noção da espessura do bolo e quantas camadas que eu vou poder cortar aí pra rechear. Eu vou tentar cortar mais reto que eu conseguir.
Esse topinho eu não vou jogar fora não, tá? Isso aqui a gente vai comendo, sem recheio mesmo. Ai, que bonitinho, eu consegui cortar até retinho. Meu medo vai ser cortar ali no meio, né? Mas oremos. Vou reservar esse topinho que sobrou e vou cortar o topo do outro bolo. Vou colocar no bom e velho pote de sorvete. Ai, deixa eu provar. Ficou bom. Não ficou muito doce, como eu achei que ia ficar. Porque vai bastante açúcar na receita, né? Olha a fofura disso. Gente, sensacional. Qual é a parte boa de você fazer seu próprio bolo? É que sobra muito bolo. Vai ter bolo pra comer por muito tempo. Gostoso. Vou comer, gente. Não tem como não comer. Pronto, cortei o topinho dos 2 bolos. Agora eu vou cortar os 2 bolos no meio. Porém, eu vou cortar um bolo no meio, já vou ir montando as camadas, tá? Eu tô nervosa. Agora eu vou cortar esse bolo no meio pra minha primeira camada de bolo, que eu tenho que cortar bem no meio. Mas a camada não vai ficar muito grossa, sabe? Ela vai ficar fina. Então eu tenho que cuidar pra cortar e não descer a faca e nem quebrar o bolo. Agora eu vou colocar essa primeira camada do bolo embaixo ali da forma. Ai, quebrou! Falei pra vocês que tava bem fofinho. Bom, não faz mal. Agora eu vou molhar o bolo com uma caldinha que eu fiz, que é leite e Nescau só, tá? Pra deixar o bolo bem molhadinho e bem gostoso. Eu aprendi isso com a minha mãe, sempre de molhar o bolo para ele ficar bem úmido e bem gostoso. Mas também não pode molhar demais a ponto do bolo se desmanchar quando você for cortar, né? Agora a gente vai para a segunda parte do nosso recheio, que é bater esse creminho que a gente cozinhou com uma caixinha de creme de leite. Eu só bati até misturar, agora eu vou experimentar a textura desse creme. Lembrando que se ele for pra geladeira, ele vai ficar mais durinho, né? Então por isso que eu misturei com o creme de leite. Meus amados, só isso daqui, ó, pega o morango, molha aqui dentro. Aff, tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Agora eu vou colocar o recheio branco, delícia, que a gente fez. E eu vou dividir o recheio no meio, porque eu vou usar 2 camadas. Gente do céu. Me diz se tem como ficar ruim. Não tem como ficar ruim, sério? Eu vou ser bem generosa, tá? Eu não encosto muito no bolo pra não manchar o creme. Aqui tem uma caixa de morango e eu vou dividir em 2 partes para as 2 metades do bolo. Vamos lá. Agora eu vou colocar a segunda parte do bolo, aquela parte que tava cortadinha, em cima dessa camada. Agora eu vou molhar de novo o bolo com mais um pouquinho da calda. Não era pra ter vazado a calda, mas não corre pra lá, desgrama. Eu vou passar mais no meio aqui, ó, que eu não quero que vá pra borda, não. Não quero que corra lá pro recheio. Agora eu vou despejar a segunda parte do recheio. Gente do céu. Gente do céu. Sério. Já tô orgulhosa já, tá? Vamos despejar o resto do morango. Ai, gente, eu só rezo pra que dê certo na hora de desenformar, sério. Não criemos pânico. Cara, se já não dá certo, eu como de travessa, porque bom vai tá, entendeu? Não tem como isso aqui tá ruim. Vamos lá, então, cortar o segundo bolo pra mim poder fechar com chave de ouro a montagem do bolo. Tentar cortar de uma vez só. E sim.
sentir lá na ponta se eu tô reta ou se eu tô torta, sabe? Agora não cortou lá, ó. Aí eu vou... finalizo o corte. A parte que eu vou usar desse bolo é a parte de baixo, que geralmente é a parte mais molhadinha. Se nada der certo, eu tenho um bolo de aniversário que é só botar uma cobertura e fechou. Agora eu vou virar essa parte aqui do bolo pra baixo aqui, pro recheio, pro bolo ficar retinho com a parte de baixo. Cuidado pra não quebrar, abre a mão bem grande e torce. Pra tudo dar certo. Ai, gente! Ficou lindo! Uhul! Terminamos a montagem do bolo com sucesso. Ele vai pra geladeira por mais ou menos umas 4 horas. Agora, a gente vai fazer a calda pra cobrir o nosso bolo. E eu vou fazer uma calda de brigadeiro, porque eu não gosto muito de ganache de chocolate, sabe? Eu acho que fica o gosto muito forte de chocolate, eu não gosto tanto, eu prefiro brigadeiro. Então vamos lá fazer essa calda. Vai ser um brigadeiro bem cremoso também, porque é pra ser cobertura, né? Então ele tem que ser molinho e cobrir todo o bolo. Eu vou usar 2 latas de leite condensado, 6 colheres de Nescau e 2 colheres... Mas não, 1 colher de manteiga só, porque 2 colheres vai ficar com muito gosto de manteiga. Vou acrescentar 6 colheres de achocolatado. Uma colher de manteiga. Vou mexer isso aqui tudo muito bem pra misturar. E depois eu vou levar ao fogo até ficar no ponto do recheio, sabe? Que não é ponto de enrolar. Só que assim, eu vou tirar um pouco, quase tipo 90%, e vou reservar num outro recipiente. E os 10% que sobrar, eu vou deixar um pouco mais no fogo pra ficar em ponto de brigadeiro de enrolar, porque eu vou usar na minha decoração do bolo. Então eu vou levar isso daqui ao fogo pra gente cozinhar. É a mesma coisa do recheio, tá? Não pode parar de mexer no fogo baixo. Tá quase bom. Quase dando ponto já. Se você não quiser usar achocolatado, você pode usar uma barra de chocolate ou 2 barras, quebrar, que nem a gente fez com o chocolate branco. Só que eu vou contar pra vocês que eu sou mais fã do brigadeiro assim com achocolatado. Eu acho que o brigadeiro com achocolatado fica mais gostoso. Ó, já deu ponto pra cobertura. Quando ele começa a soltar as primeiras bolhas, já é o ponto. Ele ficou nesse ponto aqui, só que ele ficou empelotado, infelizmente. A cobertura não vai ficar 100%. Vamos ver se na hora que eu misturar com o creme de leite, eu vou bater na batedeira pra ver se ele fica mais lisinho. O brigadeiro de enrolar para fazer decoração de bolo, ele tem que ficar bem firme. Porque se ele não ficar firme, na hora que você coloca ele na decoração, ele meio que vai trabalhando assim e vai virando uma bolota meio, sabe, espatifada. Já aconteceu isso num bolo que eu fiz, então eu vou deixar ele bem durinho. Esse é o ponto pra você enrolar, ó. Quase nem cai da colher. Esse ponto aqui, na hora que ele esfriar, ele vai ficar ótimo pra enrolar. Na minha cobertura de brigadeiro, eu vou misturar 1 lata de creme de leite. Pro brigadeiro ficar mais molinho. E ele poder escorrer ali em cima do bolo. Vou misturar na mão. Se eu ver que não deu, aí eu pego a batedeira. Eu consegui misturar, mas eu achei que ele ainda ficou empelotadinho. Então eu vou sim bater um pouco na batedeira pra ficar mais airado e também desfazer todas as bolinhas. Vamos lá. Agora, pra finalizar os elementos da decoração, eu vou enrolar alguns brigadeiros com aquele brigadeiro que eu deixei cozinhar um pouco mais da cobertura. Eu vou enrolar os brigadeiros com chocolate ao leite. Eu comprei uma barra e ralei. Ó, esse tamanho aqui tá legal. Vou colocar no chocolate. Ai, que lindo! Que ficou. Arrasou. Como é pra decoração do bolo, tenta deixar
todos meio que do mesmo tamanho, pra ficar bonito, né, na hora que você colocar em cima do bolo. Meu, gente, fazer bolo em casa é bom que rende tanta comida, né? Jesus amado, vai ter bolo e cobertura pra comer a semana inteira. Por mais uns 15 dias. Cara, acho que eu gastei uns 60 reais pra fazer o bolo, porque eu fui no mercado, eu já tinha algumas coisas. 60 reais comprando todos os ingredientes, porque como eu já tinha bastante coisa, eu já tinha ovo, eu já tinha farinha em casa, então algumas coisas eu não comprei, eu já tinha fermento. Então, contabilizando tudo aí, acho que vai uns 60 reais pra fazer um bolo com cobertura, com as coberturas e tudo, tá? As barras de chocolate. E aí você pode ralar o chocolate que você quiser, pode ser o meio amargo, pra dar aquele contraste com o doce do brigadeiro. Pode ser ao leite, como eu fiz, branco, chocolate branco, você escolhe qual você quiser. Acho que o chocolate 70% vai dar um contraste legal com o brigadeiro, que é bem doce, né? Ah, e esse ficou bonito, ó. Por que os outros não ficaram assim também, redondinho? Agora eu vou colocar na geladeira pra ele firmar bem, ficar bem durinho, pra mim decorar o bolo depois. Tá lindo! Está aqui meu bolo que estava na geladeira. Ele tá bem firminho, bem geladinho. Acho que vai ser ótimo pra desenformar. É a hora que a gente reza, né? Muito. Pra que ele saia daqui. Ai, gente, a forma de baixo vai ficar. Jesus da glória. Tô muito boa nisso. Que assim, ó, vou te dizer, ele tá meio instável, sabe? Porque o creminho branco ficou bem molinho. Eu acho que eu botei muito creme de leite. Mas ele não vai despencar, não. Oremos. Vou fazer uma técnica que eu vi na Dani Nossi. Eu vou colocar o bolo em cima de 2 xícaras e dentro de uma forma, pra quando eu derrubar a cobertura, ele cair em todo o bolo. Eu vou colocar ele aqui, ó. E aí eu venho com o brigadeiro aqui por cima, entendeu? Talvez vai cair um pouco pra fora, talvez. Porque a forma é pequena. Gente, o recheio tá caindo. O bolo tá... É um bolo que não aguenta fora da geladeira, tá, meninas? Acho que é porque realmente eu tava com medo do creme branco ficar duro e botei creme de leite, mas eu acho que talvez não colocaria o creme de leite numa próxima vez. Ah, vamos na fé em Deus. Vamos botar o chocolate aqui, seja o que Deus quiser. Vocês estão preparados? E agora chegou a hora de decorar o bolo. Já tô aqui com todos os elementos. Eu vou usar chocolate granulado que eu vou pôr ao redor do bolo, já que ele não ficou tão bonito assim. Os brigadeiros que eu enrolei, alguns morangos que eu já lavei. Vou deixar com o verdinho pra ficar bonitinho. E eu também vou colocar alguns chocolates. O granulado, entendeu? Ele esconde a feiura da lateral do bolo, que não ficou tão bonito. Então... Ai, gente, peraí, vai ficar top. Acabar... Ai, eu não queria que tivesse granulado aqui em cima. Viu, gente? Se nada der certo, taca granulado. Ah, meu, ficou muito lindo, sério. Eu acho que eu vou colocar o brigadeiro, assim, nas laterais do bolo. E aí os morangos no meio com o chocolate. Peguei o chocolate que eu ralei pra empanar os brigadeiros aqui, ó, enrolar os brigadeiros. Vou dar mais uma passadinha pra ele colar mais. E aí sim eu vou vir e vou colocar, porque ele fica bem bonitão. Gente, acho que é o bolo mais bonito que eu já fiz. Mesmo com alguns erros de execução. Se você tá assistindo esse vídeo aí, comenta aqui embaixo quanto que seria um bolo desse
na sua cidade. Ai, vai dar certinho, dá pra pôr uns morangos aqui no meio, vai ficar bem recheado em cima, bem como eu queria, bem chocolatudo. A importância de fazer os brigadeiros tudo do mesmo tamanho é que ele fica bonito depois na hora de montar, tá vendo? Agora eu vou pôr os morangos. Achar uma Dani Noce aqui pra fazer uma decoração bonita, né? Ai, gente, tem como dar errado? Morango com chocolate? Não tem, né? Esse daqui é aqueles mini Kinder que tem, eu amo Kinder, né? Mas pena que ele é muito caro. Ai, gente, eu sou muito chata pra decoração porque eu tenho toque. Vou só pôr assim, ó, dane-se. Isso aí, assim. Porra, primeiro bolo do canal, a pessoa faz isso aqui, ó. Sério. Tem que curtir muito aí, dar muito like pra mim vir fazer mais bolo. Colocar meta de like. Se esse bolo chegar a 1000 likes, ó, tô sendo bem modesta. Se esse bolo chegar a 1000 likes, eu trago outra receita de outro bolo. Aí talvez eu gaste meu rico dinheiro em um leitinho pra fazer um bolo de leitinho. Fechado? Tem que dar 1000 likes nesse vídeo aí. Agora o bolo vai pra geladeira pra ele firmar bem. E pra depois a gente comemorar e fazer as fotos.